Boa tarde, galera. Se não podemos ir de aula presencial, vamos então de aula online. Um forte abraço para a galera do Marizinha Félix e para a galera do Doutor Elvino. E qual o tema de hoje, gente? É o tema do sétimo ano, é o Renascimento. Então, o que foi o Renascimento? Foi um movimento cultural que ocorreu nas cidades italianas no século XIV e perdurou até o século XV e XVI. O que acontece, gente? A partir do século XI, houve um renascimento urbano e comercial. E um novo grupo social, né, começou a se destacar. E houve também, a partir desse momento, né, uma aliança entre a burguesia, que é esse grupo social que se destacou, e o rei. E as ideias começaram a mudar. Né? O pensamento predominante nessa época, né, da Idade Média, do feudalismo, era o pensamento da igreja. E aí, com o Renascimento, surgiram novas ideias. Então, aqui é um quadro, né, diferenciando os valores medievais dos valores renascentistas. Outra coisa importante para vocês saberem sobre o Renascimento. A palavra renascimento, né, significa nascer de novo, como vocês podem ver. Por quê? Porque eles achavam que a Idade Média foi uma época que eles ficaram parados no tempo. É a Idade das Trevas, do obscurantismo, onde não tinha, né? Não tinham novas invenções, novas ideias, e eles estavam partindo da Idade Média para a Idade Moderna. E esse renascimento é o renascimento o quê? O renascimento cultural, científico, né? Que eles estavam resgatando esses valores que eram da cultura greco-romana. Então, os valores medievais são valores baseados na religião, mais na religião. Já os valores renascentistas, mais na razão e na ciência. Então, o primeiro valor aí, o tempo pertence a Deus. Então, é pecado você emprestar dinheiro a juros, porque você tem que ser o mais justo possível. Você empresta e recebe o valor justo. Né? Já no valor renascentista, o tempo pertence ao homem, então ele pode usar da forma que quiser, cobrar juros, entre outras coisas. A fé é mais importante que a razão. Né? Valores, como eu disse, religiosos, são valores medievais. Razão e fé são importantes. Né? Eles não estão excluindo a religião, mas eles estão colocando que você tem que usar a razão para problemas do homem. Né? A fé serve para quê? Para você ter forças, para você ter, né, objetivo, mas você só pode resolver seus problemas usando a razão. As ações coletivas são valorizadas, né, porque as pessoas se sentem membros da igreja, né, da cristandade. Já os valores renascentistas valorizam o talento da pessoa, o individualismo. Né? Aí, valores medievais é o teocentrismo, o famoso teocentrismo, Deus no centro das atenções, e os valores dentro dos valores renascentistas é o antropocentrismo. O homem é o centro das atenções. Nos valores medievais, o corpo é fonte do pecado, né? Logo você tem que se manter, né? Manter seu corpo, ter, né? Os pudores. Já nos valores renascentistas, o corpo é fonte de beleza. E existe outra característica que é o hedonismo, que é os prazeres, a busca dos prazeres carnais, né? Dos prazeres mundanos, certo? Então, só complementando o slide anterior, né? Esse pensamento dos renascentistas que a Idade Média é um tempo que não houve conhecimento, isso já é um pensamento errôneo, porque durante a Idade Média também houve desenvolvimento. Todo esse desenvolvimento que vai culminar na Idade Moderna, ele inicia-se na Idade Média, que é o crescimento do comércio, né, através das novas técnicas agrícolas que geram excedente, as grandes invenções lá em Portugal, a bússola, o astrolábio, a caravela, a invenção dos talheres, que foi na época medieval, a tradução de vários livros do grego para o latim, que foram os monges que fizeram essa tradução. Então, esse pensamento, né, dos renascentistas, que a Idade Média foi uma idade das trevas, que não houve desenvolvimento científico, não houve desenvolvimento cultural, é errônea. Claro que esse desenvolvimento era controlado
pela Igreja, né? Esse é um outro quadro, né, que faz a comparação realmente entre os valores medievais e os valores renascentistas, teocentrismo, né, que é Deus como centro do universo, e o antropocentrismo, né? O valor medieval ele dá prioridade à fé. Já os valores renascentistas dão prioridades à razão e à experimentação, né? Vou deixar esse quadro aí para vocês depois darem uma olhadinha, fazerem uma revisão, né? Lá na última é importante, né, a visão do mundo renascentista, que é uma das características do Renascimento, é o resgate dos valores da cultura clássica, que eles chamavam clássica. Cultura greco-romana, que valorizava o corpo, valorizava a ciência, o conhecimento empírico, né? A discussão, debate, né? A democracia, a argumentação. Então, através da argumentação, você chegava a uma conclusão. Então, o valor renascentista ele valoriza, os valores renascentistas valorizam o homem. Essa é uma característica, né, principal do Renascimento. Né? Olha as características aí sendo, né, resumidas para vocês. O antropocentrismo, o humanismo, o racionalismo, crítica à sociedade medieval, como eu falei, que para eles é a Idade das Trevas, é errôneo, né, você falar isso, porque ocorreram avanços científicos também. Na visão deles não ocorreu. Só foram mais lentos porque a igreja controlava esses avanços, né, por causa do pensamento o pensamento baseado em dogmas, né, que não poderiam ser contestados pela igreja, atrasaram, né, esse desenvolvimento científico, mas ele ocorreu. Humanismo, né, os homens queriam o melhor ensino das universidades, introduzindo estudos baseados no cálculo e na experiência. Qual era o objetivo? Conhecer melhor o homem, tentar melhorar a vida do próprio homem, né? Através do conhecimento do homem, você tinha como melhorar a vida, né, das pessoas. O berço do Renascimento é a Itália. Por quê? A Itália, a cidade de Gênova e Veneza, elas que controlavam o comércio ali do mar Mediterrâneo, o comércio com o Oriente. Então elas tinham o quê? Elas tinham capital, né, para injetar dinheiro, para investir nas obras dos artistas renascentistas. Essa prática era chamada de mecenato. Até a igreja investiu nos artistas renascentistas. O Papa também era um grande mecenas, né? Então, quando você fala de prática do mecenato, é justamente isso. São os príncipes, os banqueiros e até a própria igreja, né, representada pelo Papa, que investe nesses artistas para ganhar prestígio e atrair pessoas para as cidades, né, para suas feiras, né, as feiras comerciais, atrai as pessoas para aquela região, porque tem obras renascentistas, porque são cidades modernas, né? Vocês, né, vocês veem através, né, muitos já tiveram oportunidade, alguns de viajarem para as cidades italianas e outros veem através da televisão toda aquela arquitetura, né, dessas cidades, que foi o quê? Nessa época, que foi na época do Renascimento que essas cidades se desenvolveram culturalmente. Muitos fatores colaboraram para que a Península Itálica fosse o berço do Renascimento. O principal é esse, desenvolvimento do comercial urbano, que como consequência houve o patrocínio dos artistas, que é o mecenato, já tinha sido sede do Império Romano, né? A fuga de sábios bizantinos do Império Bizantino e os contatos com a cultura árabe, né? Que os árabes eles eram muito desenvolvidos culturalmente nessa época. Olha a diferença de uma pintura da Idade Média para a Idade Moderna, né? O realismo das figuras, né? Aproximar até a própria Maria, né, dos seres humanos. Aqui é uma coisa mais distante, né? Ela está distante, o desenho não tenta buscar o realismo, então é diferente, são valores diferentes. Aqui é uma das pinturas renascentistas mais famosas, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci seria um símbolo do Renascimento, porque ele busca o conhecimento em várias áreas. Ele pintava, ele era escultor, ele era inventor, né? Ele projetou o primeiro tanque de guerra, né? Foi só o projeto, ele não colocou em prática, mas ele desenhou, né? Ele desenhou
há alguns aviões, né, alguns aparelhos, né, que ele achava que poderiam voar. Então ele é o precursor do Renascimento em várias áreas, né? Ele é um cara que representava o Renascimento. Leonardo da Vinci, como eu falei, que é um grande nome do Renascimento, né, que criou, inventou, desenhou, na verdade, máquinas de combate, aviões, e também era um grande pintor e escultor, e o Nicolau Copérnico, que ele criou a teoria do heliocentrismo. Como hoje nós vemos que o Sol, né, a Terra e os outros demais planetas giram em torno do Sol, e a Terra gira em torno do próprio eixo. Foi Nicolau Copérnico que falou isso pela primeira vez. Porque as pessoas achavam, né, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Imagina, a Terra no centro, o Sol e os demais planetas girando em torno da Terra. Era o famoso geocentrismo. Né? Ele que vem descobrir, e Galileu Galilei, através da sua observação, ele confirma, mas por ser perseguido pela igreja, ele posteriormente nega. Depois, o Papa pede desculpas. Aí o Papa João Paulo II, isso já mais recentemente. Já no século XX, ele pede desculpa a Galileu Galilei por ter sido perseguido pela Santa Inquisição, porque ele falava a verdade, né, baseado na ciência. Só que a igreja daquela época não estava preparada. Né? Hoje, nós temos pessoas que negam a ciência. Vocês imaginam naquela época que a igreja controlava realmente o pensamento das pessoas. Foi a transição desse pensamento daquela época, do pensamento medieval para o pensamento renascentista. Então, naquela época, era até normal as pessoas negarem a ciência, acharem até que a ciência era uma coisa ruim, que quem acreditasse na ciência era pecador. Um exemplo básico, que a partir do Renascimento só, que se podia fazer análise do corpo das pessoas, né, da anatomia. Os corpos das pessoas mortas que não eram identificadas eram vendidos no mercado negro para esses cientistas analisarem esses corpos, né, observarem o sistema circulatório, sistema respiratório, abrirem os corpos para fazer a famosa anatomia, que hoje os cientistas fazem, mas naquela época não era normal, era pecado você violar o corpo de alguém, né? O corpo era sagrado, o corpo da pessoa, como eu falei, né? Aí a Mona Lisa, famosa, né? Agora já tem a Mona Crespa, é brincadeira, né? A Mona Crespa é um meme que foi criado, né? Essa é a Mona Lisa, olha o cabelo. A Mona Lisa, uns dizem que é o autorretrato de Leonardo da Vinci, que ele fez como, né, do feminino, e outros dizem que é a esposa de um amigo dele. A Santa Ceia, que deu até um filme, né? O Código da Vinci aqui, né? Que seria o cálice, né? Essa aqui seria Maria Madalena e Jesus, né? Que é uma teoria, né? Que ele teria sido casado com Maria Madalena, e aqui é o santo, né? Que seria o santo graal, sangue real, Jesus, Maria Madalena, e que eles teriam tido um filho, né? O Código da Vinci é um filme, isso aí é ficção, gente, né? Mas é legal, é interessante essas teorias, porque apesar de ser alguma coisa que é ficção, tem muita coisa que você vê no filme que tem a ver com o contexto histórico da época. Fala dos templários e fala de outras coisas que te levam a raciocinar historicamente. Mas, só adiantando, isso é ficção, né? Não é uma verdade. Né, na Bíblia não tem nada, nada foi descoberto sobre isso, só para deixar claro. A criação, né, de Michelangelo, que é outro dos grandes artistas renascentistas, que era patrocinado por esses mecenas, né, que ele pintou lá na igreja, que aproxima justamente Deus do homem. Porque quem criou o homem foi Deus, né, segundo a própria igreja. E os renascentistas, eles estavam aproximando o homem de Deus, humanizando Deus. Certo? Aqui são os fatos históricos sobre a família Médici, eu não vou lê-los. Eu vou dar um tempo para vocês depois lerem com calma. Né?
Os Médicis, eles, né, era a família mais rica, então eles criaram até um banco. Eles não eram nobres, eles eram comerciantes da burguesia, né, de origem burguesa. Investiram na arte, eram amigos de Michelangelo, né, que é esse que eu falei, ó, que é a pintura lá da criação, que foi na Capela Sistina, e a estátua de Davi, que foi uma escultura famosa, foi financiada por eles. Essas obras foram financiadas pelos Médici, família Médici, que eram os grandes mecenas lá, né, da época. Característica das pinturas: o realismo das figuras, como eu tinha mostrado naquela pintura, técnica da perspectiva, que é o famoso 3D, hoje em dia é o 3D, o autorretrato, que eles se pintavam, né, autorretrato. Principais artistas dessa época: Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e Michelangelo Buonarroti. E vocês lembram do Tartarugas Ninjas, né? Rafael, Michelangelo, Leonardo e o Donatello também eram artistas renascentista, né? Quando vocês esquecerem assim alguma coisa, cite alguns artistas renascentistas. Vocês podem lembrar das Tartarugas Ninja. Olha que legal, muito legal. O Renascimento se expandiu por quê? Naquela época também foi criada a imprensa, né? Os tipos móveis, a prensa, onde as letras eram colocadas, né, de forma que você poderia imprimir, fazer impressão de muitas páginas desses novos conhecimentos ao mesmo tempo, né? Alguns escritores famosos do Renascimento, já quando saiu da Itália, foi se espalhando pelo resto da Europa, né, nos séculos XV e XVI, o William Shakespeare, que é famoso pelo Romeu e Julieta, e Luís de Camões, que é famoso pelos Lusíadas, que eram uma homenagem às viagens portuguesas, né, as grandes navegações que estão dentro desse contexto de modernidade, né, Reforma Protestante, grandes navegações, o Renascimento comercial e urbano estão dentro desse contexto todo do Renascimento. Né? Aí um resuminho da produção cultural humanista: Copérnico, que defende o helicentrismo, né? Que eu já falei para vocês. Outro principal aqui que eu vou destacar é o André Vessalio, que criou a anatomia, né? Através, como eu falei, da dissecação de cadáveres, que aí ele poderia aprofundar o conhecimento. E a base da anatomia é esse André Vessalio, que é um belga. Maquiavel, na política, ele escrevia que os fins justificam os meios, né? Que o político, para chegar ao poder, ele podia fazer qualquer coisa. Ele também tinha uma frase: faça o mal, mas faça de uma vez, né? Tivesse que fazer algum mal para a população, alguma coisa ruim, que ele fizesse de uma vez, que depois a população ia esquecer. Ele fez esse livro em homenagem a César Borgia, que era o governante lá de Florença, certo? Alguns, deixa eu ver se eu tenho algum a destacar. Miguel de Cervantes, que fez o Dom Quixote de La Mancha, que era uma crítica à cavalaria medieval. Luís de Camões, que eu já tinha falado. Os Lusíadas, que era um poema, que tem uma história curiosa dele, que ele era um aventureiro, ele participou de algumas batalhas, né? E também, quando ele naufragou, o navio que ele estava naufragou, ele preferiu salvar a sua obra do que salvar a sua amada. Aí estão aí a garotada e a rapaziada boa, né? Os grandes pintores: Camões, Shakespeare e Cervantes. Pintores não, desculpa. Os grandes escritores, né? Que até hoje eles são utilizados, são base até para a prova de português, alguns textos de gramática, produção de texto, que é muito importante. Vocês têm que ler bastante, têm que saber interpretar um texto, certo? Então esses caras são muito importantes até hoje. Só para concluir, gente, então, quais foram as consequências do Renascimento? As grandes navegações, a Reforma Protestante, né, que foi a contestação que vocês vão ver depois dos valores da própria igreja, né? Os protestantes, eles não queriam, né? Lutero, quando criou o movimento, ele queria melhorar a igreja, mas acabou dividindo, acabou separando a igreja, criando novas igrejas. As grandes navegações, que acabou sendo uma consequência. Por quê? Por causa da tecnologia na náutica, né? Na arte da náutica, a bússola, o astrolábio, os navios que foram
construídos, no pensamento das pessoas, que valorizavam mais o indivíduo, na retomada dos valores da cultura greco-romana. Então, a consequência foi o que eles chamaram de modernização da Europa. E também a globalização. O que aconteceu através das grandes navegações, né? Com o Renascimento? Através do comércio, as novidades foram chegando em outros locais. E eles foram buscando novidade com os árabes. Porque os árabes eram cientificamente, dentro da área da saúde, da área da arquitetura, eles eram mais envolvidos que os europeus. Então, todo esse intercâmbio acabou tendo consequências boas para a Europa, né? Se tiver alguma dúvida, nós conversamos depois lá na plataforma, né? Vocês mandam as suas dúvidas e eu faço novas aulas aí sobre vários temas aí, gente. Então, um forte abraço para vocês. Se vocês puderem compartilhar e curtir, né? Porque é um canal do YouTube, vocês façam isso, por favor. E se inscrevam no canal, certo? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês sobre o Renascimento. Um forte abraço e até a próxima!